Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Divino Espírito Santo do Pai, que assim esteja presente na vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluias. Eu convido a você a acompanhar comigo na leitura da Bíblia, em Atos capítulo 15, diz o seguinte: E descendo certos homens da Judéia ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como Ele fez a nós, e não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também.
Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu, dizendo: Homens e irmãos, ouve-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo o dia do sábado. Então agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, principais homens entre os irmãos, e escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviaram saudações aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia.